O assunto desta noite, além do mistério de o nome de Judá. Possivelmente o personagem mais incompreendido no drama da salvação. Chamamos o nome de Judas, mas Judas e Judá são um e o mesmo. Na opinião bíblica, no pensamento bíblico, o nome de um homem revela seu caráter. Seu significado completo é aparente apenas à luz de sua consumação, que quando o nome é manifestado, verdadeiramente manifestado, é manifestado naquele que é o Verbo feito carne. E então o significado completo do nome é compreendido. Então aqui tomamos o nome Judá, Judas. É escrito Yod-Reval Dalet Re. O nome divino é Yod-Reval Re. Você e eu o chamamos de Senhor. Nós o chamamos de Eu Sou. Bem, aqui temos em Judas o nome Yod-Reval, então temos Dalet e então temos Re. Então temos o nome divino, mas inserido no nome está Dalet, cujo significado é uma porta, o símbolo é uma porta, a quarta letra do alfabeto. Ouvimos a figura central do Novo Testamento declarando: Eu sou a porta. Aqui, encontramos isso inserido novamente no nome, significando Eu sou. Agora, ele é chamado, Judas é chamado, o traidor. Ele traiu o Senhor Jesus Cristo. O dicionário define a palavra traidor como revelador, aquele que faz conhecido ou aquele que entrega nas mãos do inimigo. Este é chamado de palavra de Deus e a palavra de Deus é chamada de verdade, e seu nome é chamado de verdade, a palavra de Deus. Tua palavra é a verdade. Então aquele que revela a verdade, o trai, ele trai a verdade. Aqueles que não entendem ou recuam da verdade são os inimigos da verdade, embora não a saibam. Então todo o vasto mundo que recuaria da verdade são os inimigos da verdade. Agora, aqui o nome de Deus. Quem poderia revelar o segredo de Deus senão o próprio Deus? Ninguém poderia revelar meu segredo senão eu mesmo. Eu poderia deixar você entrar em certas coisas do meu mundo, levá-lo à minha confiança, mas, realmente, meus pensamentos mais íntimos, quem conhece meus pensamentos senão eu mesmo? Então, se alguém pudesse revelar Deus, bem, Cristo é o Senhor, teria que ser o próprio Deus. Aquele que mergulha comigo no prato, quem pode mergulhar comigo senão eu mesmo? Agora esse drama se desenrola em nós, posso lhe dizer. A palavra de Deus é plantada no homem, em cada ser neste mundo. E todos os golpes da vida simplesmente a agitam, ela cria raízes e começa a se desenrolar. O drama como contado pela primeira vez no Antigo Testamento e explicado no Novo na vida de Jesus Cristo se desenrola no indivíduo, com o indivíduo escalado para o papel central. Ele é a estrela, o ser que está sendo revelado a si mesmo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma experiência minha que aconteceu há 1 ano neste mês. Eu já contei aqui antes, mas nem todos estavam presentes. Aconteceu no dia 10 de outubro de 1966. Estou em uma sala, digamos, de 30 quadrados. Talvez não exatamente de 30 quadrados, mas digamos de 30 quadrados. Estamos todos vestidos com vestes antigas. Estou discutindo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Estamos todos sentados no chão. Diante de mim estavam, digamos, 12 homens, vestidos como eu estava vestido com as vestes antigas. Em um certo ponto da instrução, um se levantou rapidamente e saiu da sala. No exato momento em que ele saiu da sala, eu sabia que ele contaria às autoridades o que tinha ouvido. Quando ele saiu, um homem alto e bonito, lindamente vestido com o manto mais caro, um homem, digamos, 6 pés e 4 de altura, reto como uma flecha, entrou e caminhou apressadamente até o fim da sala, virou em ângulos retos, caminhou até o fim da sala, virou em ângulos retos e caminhou até o centro, virou e desceu pelo meio.
Eu estava sentado de frente para eles. Mas quando ele entrou, no exato momento em que ele entrou, todos nós nos levantamos e então ficamos perfeitamente imóveis enquanto ele fazia seu rápido movimento em minha direção. Quando ele veio em minha direção, ele se virou e me encarou, e então ele martelou em meu ombro uma estaca de madeira. Eu podia sentir cada golpe quando ele entrou em meu ombro. Então ele pegou um instrumento afiado e com um movimento circular ele cortou a manga do meu manto, puxou-a e descartou-a. Quando ele fez isso, ele estendeu seus braços tão retos quanto uma cruz, ele parecia uma cruz. E então ele me abraçou e me beijou no lado direito do meu pescoço, e eu o beijei no lado direito do seu pescoço. Enquanto nós éramos abraçados e a cena estava desaparecendo, eu estava olhando para o mais azul dos azuis, um azul claro, claro, que era a manga descartada, meu manto. E era isso. Agora, deixe-me voltar ao capítulo 14, o Evangelho de Marcos. Você pode lê-lo, do 41º ao 45º versículos do capítulo 14 de Marcos. Chegou a hora, e você notará em tudo isso que tudo está no tempo. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está próximo. É o que o personagem central afirma. Então vêm as declarações dos evangelistas, falando agora daquele que entrou. Ele lhes deu um sinal de que aquele que ele beijaria é o homem. Agarrem-no e levem-no para fora em segurança. Então vem o final do drama, levem-no para fora em segurança. E agora, ele repete a história do traidor de que sua hora havia chegado. Esta é uma história verdadeira, verdadeira, que se desenrola no homem, e todo homem tem a palavra enterrada nele. Então essa palavra quebra-casca e começa a se expandir, como a árvore da vida. E posso dizer a vocês, Judas não é aquele que partiu e contou a história, Judas é o revelador. Ninguém sabia quem ele era, este que entrou. Pois o traidor vai entrar rapidamente, como lhe foi dito, e quando ele vier, ele irá até ele imediatamente. Em outras palavras, ele vai direto para cima. Agora, não há hesitação quando ele entra, ele vai direto para aquele, e o beija. Como lhe é dito no drama, ele vai direto para cima, ele não espera, não hesita. E ele andou tão rápido quanto um soldado em uma marcha rápida. Aqui ele vai direto para cima e ele simplesmente o abraça, o chama de mestre. A palavra mestre é a mesma palavra traduzida como o Senhor, como aquele da autoridade. A primeira coisa que ele faz, ele cumpre naquele momento o capítulo 22 e o capítulo 53 do livro de Isaías. Ele martela a estaca em seu ombro, aquela estaca de madeira na qual toda a autoridade é dada a você. Pois ele pendura em você autoridade completa sobre todos os habitantes de Jerusalém e todo o mundo. Pendura em você. Então, no final, a estaca cai e você é aliviado do fardo de executá-la. Então você foi escolhido naquele momento para desempenhar esse papel em uma sessão de tempo após sua partida daqui. Então vem o capítulo 53, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 1. Ele revela o braço direito, o braço do poder. Temos isso aqui simbolizado na missa. Você não pode rezar a missa com a mão esquerda, você a faz com a direita. Havia um cardeal aqui que desenvolveu algum tipo de coágulo em seu braço direito a caminho de Roma e da Conferência Ecumênica e eles tiveram que amputar o braço direito. Ele era um homem muito bom, um cardeal maravilhoso, e ele obteve permissão especial do Papa para conduzi-lo com a esquerda. Em outras palavras, isso é tudo simbolismo neste nível. Você só conduz com a mão direita. Então ele corta a manga que esconde o braço do Senhor, que é todo simbolismo, belas figuras. Então, aqui neste mundo, eu digo a vocês que todo o drama é verdadeiro, perfeitamente verdadeiro.
Então quem são os inimigos? Aqueles que recuam diante da revelação da verdade. Eu digo a vocês que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Essa é a verdade. Hoje à noite, 1 bilhão que acredita em Cristo recuaria diante dessa declaração. E eles não sabem que são inimigos de Cristo. Eles são inimigos da verdade, pois Cristo é a verdade. Então Cristo no homem é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Aqueles que não podem aceitá-lo e não aceitarão, que recuam diante dele, eles o despedaçariam. Mas eles não o fazem. Pois ele disse, o traidor disse: prendam-no, mas levem-no embora com segurança. Ele não se importa. Ele apenas revela. Aqueles a quem ele revela a verdade o destruiriam. Mas ele disfarça. Ele encontra a verdade. Ele encontra a personificação dela, a personificação da verdade, e simplesmente o abraça com os braços estendidos. Agora, a palavra Judá significa celebrado, o celebrante, aquele que oficia na grande Eucaristia. Significa a mão do poder. Significa reverenciar, adorar com as mãos estendidas. Exatamente o que ele fez, extensão completa das mãos. Ele simplesmente veio para frente, vestido com as roupas mais maravilhosas. Ele era o soberano conduzindo agora a Eucaristia, colocando no ombro aquilo que seguraria o fardo de Israel, e então abraçando você após estender seus braços e te traindo com um beijo. Ele revela a você mesmo quem você é. Então todos esses personagens são conhecidos somente como eles são manifestados naquele que é a palavra feita carne. Então a palavra está enterrada no homem. A palavra se desdobra e conforme se desdobra aquela história eterna enterrada no homem toma carne, toma forma e revela ao homem quem o homem realmente é. O homem é revelado a si mesmo como o Cristo, o Senhor, portanto. Todo o vasto mundo que entendeu mal a história condenou o revelador ao longo dos anos. E todo aquele que revela a verdade é condenado. Então, o revelador da verdade está no homem. Quando o homem chega a um certo ponto, então como uma folha saindo de uma árvore ou o fruto saindo, ele aparece. Ele só é conhecido em seu significado completo quando ele é realmente manifestado no homem que é realmente a palavra feita à carne. Então todo nome tem seu significado. Aqui, uma senhora me escreve uma história, e estas são simplesmente tocar no poder que será exercido amanhã por todos no mundo. Estes são poderes. Uma degustação dos poderes da era que está por vir. Ela disse. O ano era 1965 e o mês era maio. Eram 2 da tarde e eu estava deitada no chão. Eu disse a mim mesma. Se eu quisesse, eu poderia sair do meu corpo e então, automaticamente, eu quis. E instantaneamente eu estava vendo uma cena campestre. Aqui à minha esquerda, uma carruagem puxada por cavalos com 2 pessoas nela. É uma estrada de terra, não pavimentada. Estava quase coberta com uma poeira de cerca de 6 polegadas nas laterais e no centro várias impressões variadas feitas nesta poeira, mais a poeira pelo menos 6 polegadas nas laterais da estrada não pavimentada. À minha direita estavam as pessoas. Eu vi 3 lado a lado de frente para a carruagem, uma um pouco atrás. Esta estrada não pavimentada ladeada por árvores, mas elas não estavam se movendo. Elas estavam em movimento, mas não estavam se movendo. E aqui, eu vi isso, tudo, ela não disse que eles estavam congelados, mas disse que eles estavam inativos. Eles estavam em processo de movimento, mas não conseguiam se mover. E eu sabia que era a minha presença que os tornava inativos e eu também sabia que quando eu me retirasse da cena, eles ficariam animados. Enquanto eu estava presente, eles estavam inativos, mas quando eu me retirasse da cena, eles ficariam animados.
De repente, eu me vi de volta ao chão e disse a mim mesmo: eu estava lá e estava acordado, completamente acordado. Eu estava lá, mas onde eu estava? E uma voz dentro de mim disse: Paris 1778. Ela disse que as mulheres estavam vestidas com saias longas até os tornozelos. Homens e mulheres usavam chapéus. E essas mulheres usavam essas saias longas em volta dos tornozelos, e elas eram em azul, lindos tons de azul, o mais claro dos azuis, o mais azul dos azuis, com um brilho ou um lustre adicionado a elas. A voz disse: Paris 1778. Agora, se você disser isso a alguém que não teve uma experiência semelhante, ele dirá: o que isso significa? Posso lhe dizer, essa coisa toda é uma peça. Não passou de forma alguma, assim como o primeiro ato de qualquer peça não deixou de existir. Está sendo reencenado repetidas vezes. E o homem está totalmente inconsciente do fato de que está em uma peça. As vestes estão mortas e alguém o anima até que a palavra de Deus enterrada no homem ecloda. À medida que eclode dessa peça permanente, ele sai e nasce exatamente como lhe foi dito que Cristo nasceu nos Evangelhos. A menos que você nasça do alto, não poderá herdar o reino de Deus. João 3 versículo 3. Então o homem deve nascer do alto, portanto, sair deste mundo. E parece tão vivo para nós, não é? No entanto, está tudo morto. E aqueles que estão tendo essas experiências estão provando os poderes da era vindoura. Quando finalmente todos nós saímos, um por um, para nos unirmos em um único ser que é Deus. Aqui, em um ser ele se enterrou, em todos e seu eu enterrado é chamado de palavra. É sua trama, seu plano de salvação. Então aqui, Judá, que estava na genealogia o filho de Jacó, e o filho de Jacó era Judá. Ele tinha Judá e seus irmãos. Não disse Ruben, Labão, não disse nenhum dos outros, e Judá e seus irmãos. E a palavra Judá e a palavra Judas e a palavra Judas e a palavra Tadeu são uma e a mesma coisa nas Escrituras, significando, simplesmente, o celebrante, o celebrado, o poder de Deus, a mão criativa de Deus. Começa com um Iod. Iod, que significa a mão que é uma mão criativa, a mão poderosa. Então vem o rei e então o val. Então vem Ré nesta palavra dalete, uma porta. Eu sou a porta. Qualquer um que entra por mim é salvo. Você só pode entrar por esta porta, não há outra porta. E então ele surge, ele te abraça, te trai. Mas trair você é revelar você a si mesmo como o ser que você realmente é. E ele te revela como aquele a quem ele acabou de pregar em seu ombro aquela estaca na qual todos os fardos, todas as responsabilidades e a autoridade de executá-la pendem por um tempo. Ela será retirada e então passada para outro. Todos devem exercer o direito de executá-la, de executar esta roda que está se movendo repetidamente. Estamos todos passando pela mesma cena repetidamente. Então, assim como esta senhora viu esta cena no ano de 1778. Posso dizer a vocês, por experiência própria, que já entrei em lugares como este. Quando entrei, eu sabia que se eu parasse uma atividade na minha própria imaginação, tudo ficaria parado. Bem, eu fiz isso e tudo ficou parado. E ainda assim, eles eram como você. Entre em um restaurante e o restaurante, tudo está em ordem, as pessoas sendo servidas. Eu parei a atividade e ninguém pôde ser servido e ninguém pôde continuar comendo, tudo estava simplesmente parado. Quando eu soltei, todos continuaram seu curso como pretendiam. Aquele que estava tomando sopa terminou a sopa. O garçom entrando ou a garçonete entrando continuou a ação para servir segundo os pratos e tudo continuou. Você vai a uma peça, vê aquela peça maravilhosa, o final já está escrito, mas você não sabe. Você é levado por toda a ação e a vê e a ama, você chora, ri, ressente-se, faz todas as coisas, todas as emoções são jogadas sobre você pelas ações que se desenrolam. E então, você não percebe enquanto está nela que é uma peça. Bem, aqui, Deus está enterrado em sua peça pré-determinada,
todas as coisas existem, todas as coisas. E o homem, simplesmente, que é Deus que está enterrado nesta peça e passa do berço ao túmulo, e passa até que finalmente a palavra enterrada no homem desperta. À medida que desperta, ele é extraído da peça. Como nos é dito nos Salmos, ao Senhor Deus pertence esta redenção da morte, esta salvação da morte, a ninguém mais. Ele simplesmente desperta em nós. Ele não me puxa de fora. Cada personagem nas Escrituras está em mim. Todas as coisas existem na imaginação humana. E a imaginação humana é o corpo divino. E então, enterrado em mim está aquele enredo, aquele plano, chamado a Palavra de Deus, que estava com Deus e é Deus. E Deus está enterrado em mim. São necessárias todas essas coisas estranhas e horríveis do mundo para mudar, agitar, para colocá-lo em movimento para começar a despertar. Então ele desperta em nós. E então todos esses personagens vêm para desempenhar seu papel em relação a nós. Então, quando ele vem, somos informados, o Filho do Homem é traído. Mas ele diz a você que o Filho do Homem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o Filho de Deus e Deus são um. Então ele diz a você o que agora está sendo traído ou revelado, ele revela a você. Conforme ele revela a você, ele faz conhecido a você e entrega você nas mãos do inimigo. Pois você não pode impedir, você vai contar. E aqueles que ouvirem isso recuarão. Conforme recuarem, eles são os inimigos da verdade. Pois você a experimentou. E então, eles são os inimigos da verdade. E a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus e Deus são um. Então eles recuam, mas não sabem disso. Então, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quando eles atacam a revelação da verdade, é porque eles não sabem. Então, a coisa toda se desenrola dentro de nós. Não há nada além de Deus se revelando dentro de nós. Então eu digo a você que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Você pode pegar isso daí e testar esta noite, apenas testar. Imagine um estado como se fosse verdade. Acredite na realidade de Cristo que é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Acredite que todas as coisas são possíveis para Ele. Então, apenas cuide de seus negócios e veja quão rápido isso acontece em seu mundo de uma forma que ninguém sabe. O fim é o desdobramento no homem das Escrituras, mas nesse intervalo você e eu somos livres para escolher o que queremos fazer. Talvez uma certa liberdade como atores são. Você viu Hamlet, como eu talvez uma dúzia de vezes, atores diferentes interpretando o papel, e nenhum deles interpreta Hamlet da mesma forma. Eles diferem em sua interpretação. Essa é a escolha deles, esse é o privilégio deles. Então, você está desempenhando um papel e pode mudá-lo. Você pode mudá-lo e interpretá-lo de forma diferente, mas você não sairá da estrutura de Deus. Porque a estrutura de Deus está em você, essa é a peça, que quando se desenrola em você. A parte externa realmente não importa. Então essa coisinha continua para sempre, é assim como essa senhora viu uma cena em 1778 em Paris. Quando essa coisa cai, quando eu atiro e você a queima e a dissolve, você não pode destruir o intervalo em que ela andou nesta terra. E então alguém virá a cena, a reanimará, ou a manterá parada como ela fez, e verá a cena. Isso nunca passa. Mas há algo enterrado em todos os que estão presentes nesta cena que é o Evangelho, a Palavra de Deus. Essa palavra está enterrada no homem e então se desdobrará lentamente. Assim como você e eu, o imortal você, não podemos morrer, eu não posso ir para a morte eterna naquilo que não pode morrer. E assim, o eu imortal é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ela nunca pode morrer. Não me importa o que você faça com o corpo, como você o apaga.
Se você o dissolver e apenas transformá-lo em cinzas, aqui está esse pequeno pó, ele não pode morrer. Nada morre no mundo de Deus. Ele é o Deus dos vivos. Então tudo permanece para sempre e para sempre e para sempre. Mas algo nisso, como Blake tão lindamente disse em sua visão do juízo final, a eternidade existe, todas as coisas na eternidade independente da criação, que foi um ato de misericórdia. Então todo o vasto mundo é simplesmente uma parte da estrutura do mundo eterno. Mas enterrado nele está aquele ato de misericórdia, quando ele se enterra em tudo e se extrai para que ele se expanda além do que ele era quando se enterrou nele. Essas pequenas formas permanecem. Nada passa. A menos que no final, o que não é minha visão, que ele decida trazer toda a vasta coisa a um fim, tendo extraído todo o seu ser. Então você é informado nas Escrituras que nada é perdido. Não é a vontade de meu Pai de tudo o que ele me deu que algo se perca, como você lê no 6º capítulo de João. Nada de tudo o que ele me deu, nada se perderá, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 39. Ele me deu todos os caracteres das Escrituras, ele deu a você todos os caracteres das Escrituras, e você os ressuscitará no último dia, porque Deus, o Deus infinito, está sepultado em você. Você se detém nisso. Acredite em mim. Estou lhe dizendo o que sei por experiência. Posso ver tudo isso se desenrolar na minha mente agora, e tudo dito nas Escrituras. Levante-se, disse ele. Estávamos todos sentados no chão e ele disse: levante-se. Vamos embora. Veja, meu traidor está próximo. E no minuto em que ele entrou pela porta, a autoridade que ele carregava. E nos levantamos e ficamos em posição de sentido enquanto ele faz o movimento rápido através da sala e vem direto para você. Bem, ele é Yod-He-Vav Dalet-He. Aqui está o próprio Deus, agora transferindo o poder para aquele que ele agora vai beijar e trair. E enquanto você é abraçado, aí a coisa toda chega ao fim. Então condenamos um homem chamado Judas, e Judas é o personagem eterno que revela Deus no homem para o homem em quem ele habita. Então voltamos para Blake. Por que estamos aqui tremendo clamando a Deus por ajuda, e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Então, vire-se para o exterior e clame a um Deus por ajuda e não a nós mesmos em quem ele habita. Então ele simplesmente se voltou para si mesmo em quem ele habita. E você verá a coisa toda se desenrolar dentro de você. Como eu disse antes, não foi doloroso quando ele colocou aquele pino de madeira no meu ombro. Ele o martelou. Eu senti o impacto, mas não houve dor. Então ele faz a declaração: agarrem-no e levem-no embora em segurança. Agora, quando Pilatos disse: de onde você vem? E Jesus não respondeu, Pilatos disse a ele: então você não vai falar comigo? Você não sabe que eu tenho poder para soltá-lo e poder para crucificá-lo? Jesus respondeu: você não teria poder sobre mim se não lhe tivesse sido dado de cima, portanto, aquele que me entrega em suas mãos tem o pecado maior. João 19, 10. Aqui está a peça, neste nível. Você não poderia fazer nada se não fosse parte da peça, dada de cima. Então ele pensou em seu estado cego que poderia exercer o poder de libertar ou crucificar. Ele disse: você não poderia fazer nada se não fosse dado a você de cima. Então o homem tem que nascer de cima para obter esse mesmo poder para que ele possa ver toda a peça que se repete repetidamente. E tudo acontece dentro de nós. Então, do começo ao fim, a história é verdadeira, cada palavra dela é verdadeira. Posso dizer a vocês, enquanto estou diante de vocês, todo o drama se cumpriu em mim. E ainda assim sou o mesmo homem que conheço desde que era menino,
o mesmo Neville. Penso em minha mãe como pensava nela quando era criança. Ela é tão querida e terna para meu pai. Eles partiram deste mundo, mas não se foram, realmente, não para mim, eles não se foram. Meus irmãos, minha irmã, toda a minha família, todos são tão ternos. Meus amigos. Então, não sou uma pessoa diferente por causa disso. Então não há perda de identidade, e ainda assim tudo o que foi dito sobre ele eu experimentei. E posso dizer a vocês que este de quem falo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Todas as coisas existem na imaginação humana, mas todas as coisas. E está enterrado em você. Simplesmente se desdobra em você conforme você passa por isso. Sem saber quem você é, você imagina todo tipo de coisa e esses são os golpes, golpes horríveis. Você não precisa encontrá-los, mas se você não sabe quem você é e você é o inimigo de Cristo, você vai recuar do que eu estou lhe dizendo e então você não vai aplicar isso. Você prefere não ouvir isso, e ir à igreja, e ir à missa e fazer isso, e dar todas as pequenas coisas, acender uma vela, e sentir agora é isso. Porque ele é um demônio que fará essa declaração. Na verdade, tenho pessoas me escrevendo cartas e é muito engraçado. Elas dizem: seu nome não é Neville, você é um demônio. Você disse que Godard é seu sobrenome? E elas têm todo tipo de coisa. Elas estão distorcendo tudo. É divertido elas, me escrevendo resmas e é muito divertido. E essa carta em São Francisco que está sempre me enviando essas coisas. Ele envia coisas enormes, grandes, pilhas delas. É engraçado. Eu sei que um dia ele simplesmente acordará e tudo o que ele fez será completamente esquecido e não será mais lembrado, completamente esquecido. Mas ele está em uma batalha consigo mesmo, ele está lutando consigo mesmo, porque ele não consegue acreditar que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. E aquele que faz isso e o revela ao pecador. O traidor trai Cristo para o pecador. O pecador é aquele que está errando o alvo na vida. Isso é tudo o que a palavra pecado significa: errar o alvo. E então, você diz aos pecadores do mundo quem é a causa dos fenômenos da vida e por que ele está perdendo isso, e ele se ressente de você porque ele vai se voltar para seu Cristo externo e orar a um Deus que não existe. Ele não consegue acreditar que Deus está dentro dele. Que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus e o único Deus. Que ele nos amou tanto que se tornou nós para que pudéssemos ser como ele é. E eles não conseguem aceitar isso, então eles tentam te despedaçar. Mas ele não faz isso fisicamente, pois a história é: leve-o embora com segurança. Então você é levado com segurança, para fora do alcance da violência. Eles simplesmente deixam seu mundo. É isso que acontece. Eles não machucam. Eles simplesmente partem, porque não conseguem aceitar a verdade. Então, quando a verdade é revelada, a maioria foge dela. Não é o que eles esperavam. Eles sempre quiseram um Deus externo para servir. E qualquer Deus externo vai escravizar você. Não importa a aparência dele. Seja ele a coisa mais linda do mundo, ele vai escravizar você se você segui-lo. Não siga nenhum ser externo neste mundo. Isso vale para todos os professores, todos os padres, todos os papas, todos os médicos, tudo. No minuto em que você os segue como algo externo que é seu grande líder, ele vai escravizá-lo. Isso está no livro de Samuel, o primeiro capítulo de Samuel. Encontre-o dentro de você ou você nunca o encontrará. E quando você o encontra dentro de você, aqui toda a história está se desenrolando dentro de você. Eu poderia ter ido dormir e conjurado aquele drama?
Eu poderia ter conjurado uma sala onde 13 de nós estamos vestidos com as vestes antigas, sentados no chão, e então parte eu sabia intuitivamente a natureza do porquê ele está partindo, ele vai revelar o que ouviu. Conforme ele revela o que ouviu, agora o verdadeiro traidor entrará. Pois somente alguém que chegou a esse ponto poderia contá-lo, e então agora ele entra. Quem entra? Judas. Judas entra e faz exatamente o que lhe é dito no capítulo 14 de Marcos. Ele entra e caminha rapidamente até ele e diz: Mestre! E o beija, assim como lhe é dito no livro de Marcos. Ele entra, da mesma maneira, e no minuto em que ele entra, você se levanta. Quais são as palavras na boca de Jesus? Ele disse: Levantem-se, vamos embora, pois meu traidor está próximo. Então vem o símbolo. Ele lhes deu um sinal. Isso é apenas um sinal. Ele lhes deu um sinal. Aquele que o beijar é o homem, prendam-no e levem-no com segurança. Você não vai ser crucificado, a crucificação acabou completamente. Não há uma segunda crucificação. É simplesmente ressurreição agora, um após o outro, ressuscitado. Mas não mais crucificação. Essa coisa toda acabou. E posso lhe dizer por experiência própria, naquela crucificação mística foi alegria infinita. Êxtase. Quando eu lhe digo o que significa ser pregado nesta cruz, longe da dor, dor nenhuma. Você está desistindo do ser mais celestial que você é, um mundo de vórtices, e você se prega deliberadamente sobre isso. Agora, no Novo Testamento há apenas um suicídio, Judas. Há outro, mas está implícito, no capítulo 10 de João. No capítulo 10 de João, é declarado: Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Eu tenho o poder de entregá-la e o poder de tomá-la novamente. E eu e o Pai somos um. Versículos 17, 30. Então, ninguém tirou minha vida de mim. Então, quando Judas comete suicídio, como nos é dito nas Escrituras, você volta para Blake. A menos que eu morra, você não pode viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Você amar alguém que nunca morreu por você ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não se entregasse ao homem, o homem não poderia existir. Então Deus morre. Ele realmente. Porque ele é sua própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. João 1 versículo 1. Então ele se torna eu. E sua palavra está enterrada em todos. A palavra contém seu plano de salvação. Como alcançamos o limite de contração aqui, então o estouramos e expandimos, e então não há limite para expansão. Conforme ele começa a estourá-lo e a expandir, o drama, como contado nas Escrituras como a história de Jesus Cristo, se desenrola dentro do homem em quem a semente estoura. E essa é a história. Todos a terão, e você saberá que não perdeu ninguém. Então você não pode perder Judas. Embora o mundo pense que ele era o filho da perdição, como nos foi dito no capítulo 17 de João. De tudo que me deste, não perdi nenhum, exceto o filho da perdição. Bem, o filho da perdição significa simplesmente a crença na perda. Não posso perder nenhum. Voltarei hoje à noite e verei o ano 2000 e ele ainda está acontecendo. Prenderei, olharei para ele, reanimarei, deixarei ir. Voltarei ao ano 1778 e verei a cena que meu amigo viu. Ou outra cena. Porque naquele mesmo ano, 10 cenas foram tiradas. Todas elas estão acontecendo neste nosso mundo fabuloso, pois algo em nós que é Deus está despertando. Ele desperta e sai, e quando saímos, somos Deus Pai.
Então, no final, quando ele manifesta o último nome, todos esses são nomes que ele manifestou, o último nome que encontramos no 17º de João. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejamos um e eles um. Versículo 11. Guarda-os em teu nome. O mesmo nome que me deste, pois ele se dirige a ele agora, Pai Santo. Bem, esse mesmo nome é dado a ele, bem, então, o nome vai ser dado a você. Mantenha-se nesse nome para que eles sejam um como nós somos um. E assim, o nome Pai é dado a você. Não apenas um nome, mas a verdadeira paternidade de Deus, porque o Filho unigênito de Deus, Davi, o chama de Pai. E então você tem o santo nome. E em um certo ponto, então, o mesmo que veio a mim virá a você e pregará em seu ombro aquela estaca de madeira e então cortará aquela manga, e a rasgará, e revelará o braço de Deus. As mesmas palavras. Mas quem crerá em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Mas será. E então você saberá e contará. Você não pode conter o impulso de contá-lo. Se eu disser que não mencionarei mais o seu nome, então há dentro de mim como um fogo ardente encerrado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo, e não posso. Então, não posso conter o impulso de falar sobre isso enquanto ainda visto a vestimenta da carne, porque sei que é a verdade. Então, você conta e muitos recuarão. Não se surpreenda se o fizerem. Na minha própria família, não tive um membro, exceto aquele que partiu, que demonstrou algum interesse no que escrevi ou no que ensino. Apenas aquele que partiu deste mundo há um ano, em agosto passado. Aqui, Judas, o personagem mais difamado do Novo Testamento, o único que cometeu suicídio. E posso dizer que não há condenação do suicídio nas Escrituras. No Antigo Testamento, temos Saul que o cometeu e seu escudeiro o cometeu. Há apenas 4 personagens mencionados que cometeram suicídio no Antigo, apenas um no Novo. E não é condenado. Não há condenação, porque o próprio Senhor disse: Eu tiro minha própria vida e ninguém a tira de mim. Então não há condenação do suicídio nas Escrituras, apesar do que as igrejas ensinam, quando elas não enterram o suicídio no que chamam de solo sagrado. De todas as bobagens do mundo. E então, eles simplesmente devem ir para outro lugar por causa desse ato. Porque a pessoa comum não tem o impulso para isso. Não importa como eles façam isso, ainda não é condenado. Pois no final todos o cometeram. Porque no princípio Deus fez isso. Ninguém tirou minha vida, eu mesmo a dei. Eu tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Ele se torna como eu sou para que eu possa ser como ele é. E quem imaginaria, lendo essa história como ensinada, que ela aconteceu há 2000 anos e é contemporânea? O drama está se desenrolando em nós. Cada palavra é verdadeira, até mesmo os pequenos pontos como levantem-se e vamos embora e todos vocês se levantam na entrada. Ele vem direto para vocês, sem se mover, olhando para o lugar. Ele vem direto para vocês e então realiza esse ato em cumprimento às Escrituras, estende os braços, provando que ele é Judá, significa mãos estendidas, abraça vocês e os beija. Esse foi um sinal que ele os havia dado antes de sua entrada. E quando ele os beija, vocês por sua vez o beijam. Pois a palavra também significa ação de graças. Significa obrigado, a palavra Judá, a palavra Tadeu é obrigado, a mesma palavra. E então, vocês agradecem a ele por terem recebido o favor do Senhor, porque é isso que é graça. Graça é simplesmente o favor de Deus, imerecido, não merecido, injustificado. Mas ele lhe deu agora o poder de correr, controlando esta roda quando você partir disto. E você fará isso, porque então o poder e a sabedoria para fazê-lo são seus.
Sem erros. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. Eu acredito que Deus é amor e que Ele me ama, mas por que tenho tanto medo de trovões e relâmpagos? Bem, minha querida, eu fiz a declaração outro dia e acho que posso repeti-la. Você pode não ter estado aqui. Vou contá-la na forma de uma história. Era uma missão e um dos alunos da missão disse ao missionário: Você realmente acredita que Deus é nosso Pai e que Ele se importa com cada um de nós? O missionário disse: Eu certamente acredito. E o aluno disse: Então por que você se preocupa? O hábito da preocupação realmente revela uma falta de fé na soberania de Deus. Se eu digo que Ele é meu Pai e realmente se importa comigo e então eu me preocupo, então estou simplesmente revelando uma falta de fé naquele que eu digo que amo e acredito. Então, tentamos todas as noites fazer com que todos transfiram suas crenças para este ser que realmente deveria ter toda a sua fé. Então, em vez de ter algo do lado de fora, no caso de isso falhar, você não. Ele disse: Ou você me serve ou não. Aquele que não está comigo está contra mim. Ou você está a meu favor ou contra mim. E vamos direto para o cerne de todas as coisas, que é sua própria e maravilhosa imaginação humana. E você não se preocupará com raios e trovões. Ele está controlando tudo, tudo. Mas tudo. E então, minha querida, apaixone-se pelo ser que te ama tanto que ele realmente se tornou você para que você, por sua vez, possa se tornar Deus. Deus se tornou você, individualmente, para que você possa se tornar Deus. E em você, seu nome é Eu Sou, esse é o nome dele. Tudo o que ele fez, ele fará em você. Então, apenas tente, prove-o primeiro no mundo exterior. Escolha uma meta, algo que você realmente deseja, e então aplique esse princípio para realizá-la, tudo na sua imaginação, como se fosse verdade, e caminhe por esse caminho. Pergunta: Quando você disse que essa senhora teve essa experiência e viu essas pessoas que elas não estavam se movendo? É porque ela estava lá apenas em um momento do tempo. Porque, no seu drama, elas estavam se movendo. Resposta: Quando entrei, eles estavam em ação. Eu os prendi. Quando ela entrou, eles estavam em processo de movimento, mas não se moviam. E ela sabia intuitivamente que eles não se moviam por causa da presença dela, e que a retirada de sua presença da cena permitiria que eles se tornassem ativados. Foi isso que ela me escreveu. A coisa toda é realmente. É uma coisa estranha. Você já leu o livro chamado Uma Aventura desses dois professores, Mobley? Qual é o outro? Um se chamava Mobley, de qualquer forma. Eles eram dois professores de inglês que foram para Versalhes no início deste século e, de repente, quando foram para Versalhes, algo aconteceu e eles não estavam vendo a Versalhes moderna de forma alguma. Eles estavam vendo como era durante, ou quase, a Revolução. Eles viram quase naquele período. Eles não contaram um ao outro o que viram, mas quando retornaram à Inglaterra, eles se comunicaram e disseram: Tive uma experiência estranha e escreveram suas experiências um para o outro. E ambos encaixaram o que estavam vendo. Eles ficaram tão completamente empolgados com isso que procuraram os arquivos, foram para a França novamente e contaram o que tinham visto, como os trajes, como certas pequenas pontes. E quando uma investigação completa foi feita, o governo francês teve que corrigir completamente todas as coisas que eles tinham escrito em seus livros de história e o que as duas senhoras viram era a verdade. Os trajes, a pequena ponte sobre um certo ponto, tudo o que eles viram era preciso e o que os franceses contavam em seus livros de história e ensinavam a seus filhos, não era preciso.
Mas uma investigação completa provou que trajes, tudo, incluindo as pequenas estruturas que eles viram, é chamado de uma aventura pela senhorita Mobley e senhorita. Não consigo lembrar do outro nome no momento, mas duas senhoras, ambas eram estudiosas, ambas ensinavam na Inglaterra. Então elas se depararam com uma cena, mas não conseguiam entender como isso aconteceu com elas. Mas aquela cena era animada. Elas pareciam vê-la e ainda assim não a viam. Elas não estavam distraídas pela presença dessas duas que observavam esse drama se desenrolando. Não havia passado de forma alguma. Tudo está acontecendo. Estamos sendo extraídos, e ao Senhor Deus pertence nossa fuga da morte, como nos é dito no Salmo 68. E ao Senhor Deus pertence nossa fuga da morte. Versículo 20. Esta é a morte. Mas sua semente será extraída. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas realizará o que proponho e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55 versículo 11. E assim, tudo será trazido de volta exatamente como Deus planejou. Você e eu somos os deuses que Ele enviou ao mundo, pois o Deus único se fragmentou e se enterrou em tudo, e desempenhou todas as partes. Este drama se desenrola em nós. A história é tão verdadeira. Não posso dizer o quão verdadeira é, mas é tão diferente do que o mundo ensina. E, no entanto, cada palavra de Deus prova ser verdadeira. Na verdade, o que não está escrito nas Escrituras é realmente inexistente. Simplesmente passa. Mas o que está lá é para sempre. Até que seja completamente cumprido, o drama não acabou. Ele deve ser completamente cumprido. Deus planejou tudo como surgiu e como será consumado. Bem, meu tempo acabou. Boa noite.